Christian. Ele falou da banana, né? Eu vi. Hoje eu não trouxe banana. Essa banana ficou tão marcante aqui que eu acho que vou ter que trazer uma jaca, uma coisa assim, porque não tem jeito, né? Me lembro de mim pela banana, pela escada, podia ser, talvez eu sou baixinho, né? A escada facilitaria alguma coisa, mas a banana realmente foi por causa de uma dinâmica que a gente fez e que eu não costumo fazer dinâmica em palestra porque não dá tempo. Geralmente a gente faz em seminário, mas dessa vez eu abri uma exceção e fizemos essa dinâmica da banana. Hoje não tem banana, né? Hoje tem aqui a nossa presença, muito agradecido por participar dessa festa, por estar com vocês nesse dia, essa data tão especial que é o início, a abertura do mês de aniversário. Eu sempre venho no aniversário e a gente tem feito algumas aberturas desse mês e eu sou muito agradecido por isso. Cumprimento a todos, né? Desejando a todos que a gente tenha uma excelente noite, que a gente possa refletir sobre as lições de Jesus. E só vi aqui que tinha algumas pessoas de primeira vez aqui na casa, né? Tem alguém aqui que nunca assistiu uma palestra espírita? Tem? Nunca assistiu? Olha, se não gostarem da palestra, insistam, que né? Tem palestrantes excelentes aqui mesmo em Macaé, né? Muito bons, né? Mas a gente está aqui para discutir junto. Todos nós estamos em aprendizado. Estou aprendendo há muito tempo. Você veja como é que eu aprendo devagarinho, né? Há bastante tempo, mas nós estamos todos aprendendo. E é com grande prazer que a gente vai aprender juntos. Falar esse tema, amigos, inimigos, companheiros de caminhada. Está ali na tela. E há uma frase ali embaixo: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Frase de Jesus, mas através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. O que teria dito Jesus? O que ele quis dizer com reconciliar o mais depressa possível com o adversário, enquanto estamos a caminho com ele? Mas será que a gente só tem adversários? Ou será que os nossos amigos, as pessoas com quem convivemos no dia a dia, também estão conosco em caminhada? Seriam estes, por acaso, nossos adversários? Onde estão estes adversários? E como nós conseguimos, né, nos indispor com as pessoas e às vezes disputar um mesmo objetivo, uma corrida que todos nós sabemos onde vamos chegar, vamos todos evoluir, mas porque às vezes, muitas vezes não queremos, mas muitas vezes esbarramos uns nos outros em busca desse objetivo comum que é a nossa evolução. Foi o que Jesus nos deixou de lição e que nós vamos, assim, falar um pouquinho sobre isso agora. Tem aqui um filme que eu gostaria de mostrar para vocês, talvez os mais novos não tenham visto, né? Um filme meio velhinho, Inimigo Meu. Quem viu esse filme aqui? Muita gente viu, né? Quem não viu, veja. Podem dizer assim, mas um filme de 1985 não tem assim muito efeito especial, coisa... Realmente o efeito especial, se formos comparar com o filme de hoje, deixa um pouco a desejar, né? Mas a história é belíssima, pois é uma história que fala de dois inimigos, e não são inimigos assim comuns, que se esbarram a todo momento, esbarravam-se nas batalhas, e eles, logicamente, de planetas diversos. Um filme de 1985, com Dennis Quaid, e nesse caso ele aqui ainda estava jovem, né? Olha só, que o filme é bem velhinho mesmo, ele estava jovem aqui, e eles se esbarram numa situação inusitada. Estavam em guerra, um contra o outro, de planetas distintos, e nessa batalha eles se abatem, né? As naves avariadas, eles pousam num planeta deserto, pouco habitado, né, digamos assim, não totalmente deserto, mas um planeta ermo, e nesse planeta eles têm que sobreviver, mas descobrem o seguinte:
só conseguirão sobreviver se aliarem, né, as forças, porque sozinhos os dois pereceriam. É uma situação estranha, né? Duas pessoas que não se gostam, que se detestam, aliás, conseguirem sobreviver somente se houver ali uma aliança. Ora, mas não é isso que se faz todos os dias. De fato, a gente às vezes até instintivamente acabamos nos aliando, fazendo parcerias. Vemos isso agora na política, né? Tá aí pessoas que se falaram mal a vida inteira, agora estão de braços dados, e outros que estavam de braços dados já estão brigados. Essa encenação constante, as pessoas vivem, né, acomodando suas máscaras de acordo com a necessidade. E assim aconteceu, eles tiveram que se acomodar de acordo com esta necessidade. Mas não vou matar aqui todo o filme, mostrar aqui somente uma cena, e os dois ali começaram, num primeiro momento, a um gozar da cara do outro, né? Aí quando o extraterrestre falou, mas lá na Terra, querendo saber um pouco da vida do outro, quem é a pessoa mais importante? Ele diz assim, é o Mickey Mouse, americano que era, né? Fosse daqui talvez fosse a Mônica, o Cebolinha, mas era lá, era o Mickey Mouse, né? Mickey Mouse, aí o outro falou, ele acreditou, né? E também contou também uma lorota sobre o seu planeta, mas eu não vou matar aqui o filme, mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Duas outras pessoas que não se gostavam também, a água está aqui, olha só. Vou pedir um copo d'água, porque já notaram que meus cabelos não continuam os mesmos, nem a minha voz, né? Mas também só os mais velhos vão saber que é uma propaganda muito antiga que tinha. Eu acho que hoje estou meio nostálgico. Falando aqui de Eric Lomax e Nagase Takahashi. Esses dois aqui existiram, foram reais, né? E como foi a aproximação deles? Eric Lomax era um engenheiro inglês, estava construindo uma estrada de ferro. A estrada de ferro ligaria Mianmar, que na época era a Birmânia, né, a Tailândia. Para quem não sabe onde é isso, quem viu aqui a ponte do Rio Kwai? Isso quase ninguém viu, né? Ninguém viu. Só uma pessoa viu também. Duas, três, talvez, olha só. Eu só estou vendo, né? Filme velho, que ele era até em preto e branco ainda, mas um filme com uma fotografia belíssima. E sobre a região era exatamente essa, onde eles estavam construindo a estrada de ferro, exatamente onde havia aquela ponte, né? Famosa no filme. Bom, então, ele construindo essa estrada para uma encomenda dos japoneses, né? Um engenheiro inglês construindo estrada para os japoneses. Mas durante a guerra, o Japão ali aliou-se, né? As forças de Hitler, né? E também Mussolini, aí por diante, a gente sabe já da história. E os aliados aos Estados Unidos e os demais países, né, lutaram contra a Inglaterra, aliada dos Estados Unidos. Ele caiu refém, foi capturado pelos japoneses que tomaram aquela região e foi torturado. E quem participou da tortura? Esse senhor Nagase Takahashi, que era o intérprete. E esse intérprete participava daquelas torturazinhas básicas, aquelas coisinhas simples de enfiar agulha nas unhas e tal, né? Amputar ali um pedacinho do corpo, coisa simples, coisa banal. E ele vendo aquele senhor que era o intérprete, mas participava de tudo, né? Perguntando, traduzindo, marcou todo mundo, né, na sua memória. Quando cessa a guerra, ele também fica com uma ideia fixa. E a ideia fixa era de encontrar seus algozes para se vingar. Olha só, encontraria todos e pagaria com a mesma moeda. Como ele fora, né, ali torturado, ele também torturaria ou tiraria a vida destas pessoas. E começa a procurar. Virou uma ideia obsessiva e também motivo aí de um filme, tema de um filme chamado Uma Longa Viagem. Quem não viu esse filme, vale a pena ver, um filme mais novo, né, de 2014,
né, também com pessoas ali conhecidas, Nicole Kidman de cabelo preto, quase irreconhecível, né? Mas está ali, pessoas, um filme maravilhoso que retrata a vida dessas duas personalidades, Eric Lomax e Nagase Takahashi. Eles se encontram exatamente naquele local onde havia a estrada de ferro, mas eu não vou matar a história aqui, eu só vou feri-la de morte mais à frente, mas agora a gente vai deixar por aí mesmo, só para servir de introdução ao nosso tema. O fato é que quando a gente fala de ódio, de amor, de amizade, nós estamos lidando com os sentimentos. E o que são os sentimentos? Sentimentos é algo que todos nós temos, né? Todos nós temos, estão gravados no nosso cérebro, numa partezinha autônoma do cérebro, né? E que vários cientistas estudaram sobre os sentimentos. Eu trouxe aqui umas consideraçõezinhas sumárias de um deles, que foi Abraham Maslow, muito famoso pela sua pirâmide de Maslow, né? Ele viu o que o ser humano precisava para ser feliz, as suas prioridades. A gente não vai falar disso aqui, mas ele trouxe também um outro achado dele nos seus estudos, de que nós todos nascemos com conjuntos de sentimentos positivos e sentimentos negativos, cada qual tem o seu conjunto de sentimentos. Ora, eu posso gostar de determinadas coisas, a minha amiga aqui na frente, gostar de outras completamente diferentes. Eu posso detestar alguma coisa e meu amigo ali detestar outras completamente diferentes. Mas aqui há dois exemplos. Por exemplo, sentimentos positivos: justiça, honestidade, beleza, verdade, vigor, o poder não absoluto, humor, a ordem, inteligência e tantos outros, né? Eu nasci com esse conjunto, né, gostando dessas características, mas ao mesmo tempo posso ter nascido detestando outras coisas, por exemplo, injustiça, morbidez, feiura, falsidade, fraqueza, o engano, o caos e aí por diante. Bom, disse ele ainda: se eu encontrar uma pessoa e denotar algum dessas coisas que eu gosto na pessoa, a minha tendência natural é de me aproximar desta pessoa. Mas se eu, ao me aproximar, também notar nesta pessoa uma característica ruim, é o suficiente para que eu a isole. Nós somos assim. Às vezes nós isolamos as pessoas porque elas têm algo que nós não gostamos, como se nós fôssemos perfeitos e as pessoas fossem obrigadas a gostar de todos nós, né? E desconsiderar as nossas fraquezas, nossas imperfeições, mas dos outros a gente quer que a pessoa seja perfeita para gostar. E não é assim que a coisa funciona. Todos nós temos o lado bom, né, que Jesus ali colocou como o lado trigo, mas temos o lado joio também, que vez o outro se desenvolve. O grande X da questão é a gente fazer com que o trigo se desenvolva, né, e sua sombra venha a sufocar o joio, né? Mas a gente, às vezes, isso aí é um processo demorado, só com o dia a dia é que nós vamos eliminando esse nosso lado ruim. Este, aliás, é o segredo da vida, a gente conviver uns com os outros para tentar abafar esse lado ruim e desenvolver esse lado bom. Bom, Maslow não sabia de onde vinha isso. Nós, espíritas, sabemos que nós tivemos reencarnações anteriores, né? Tanto que ele colocou como sentimentos inatos, não foram criados na vida, né? O indivíduo não aprendeu, já nasceu com aquilo. Nós sabemos de onde vieram isso, porque nós tivemos reencarnações aí para trás e a gente desenvolveu qualidades, né? E tentou abrandar de alguns defeitos. O fato é que a gente nasce, a gente vive e a gente morre. Ora, isso é para todo mundo. Para quem acredita em Deus, quem não acredita em Deus, para todo mundo, todo ser vivo, nasce, vive e morre. Não necessariamente, né, seja ele um crente ou não. Bom, qual o diferencial dos espíritas?
O diferencial dos espíritos é que nós sabemos que vamos passar um período na erraticidade. O que é a erraticidade? A gente livre do corpo físico, a gente pode andar por onde quiser, né? Tem mais liberdade, não tem o corpo para carregar, não dói depois dos 50, né? Quando a gente pisa, nem nada, já vai estar ali livre, liberto de algumas coisas, e a gente pode, enfim, com essas características, aprender mais e continuar evoluindo também no plano espiritual. Alguns irmãos de outras religiões acreditam que nós também sobrevivemos, né, após a morte, mas que a gente terá um destino definitivo. Ou a gente vai para o céu ouvindo harpas, cítaras e aí por diante, né? O resto da vida deve ser meio enfadonho, né? Mas, ou a gente vai cair num outro local menos recomendado, né? Tal do inferno, né? E ali, naquele fogaréu intenso, né? Vai arder o resto da vida. E mais, hein? Alguém que está lá no outro local, no patamar superior, ainda vai ficar olhando, tá vendo? Olha, tá vendo? Não te avisei. E ficar te jogando ali na cara e você nesse local. Bom, o fato é que o Espiritismo nos descortinou isso aí não serve para nós, nosso entendimento vai além. Nós passamos nesse período de erraticidade, mas dali temos a oportunidade de refletir sobre o nosso passado, sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos, sobre nossas qualidades, sobre os nossos defeitos e renascer para fazer da vida um novo laboratório. Assim é a vida. Mas ao falar em renascer, a gente busca um exemplo qualquer, mas o melhor exemplo está na reencarnação de Sigismundo, que é no livro Missionários da Luz, o terceiro livro ali dessa série do mundo espiritual, psicografia de Francisco Canto Xavier, onde conta a história de 3 pessoas, né? Há outros envolvidos, mas os 3 protagonizam a história, que é Adelino e Raquel e Segismundo, né? Se quiserem um nome feio para os seus filhos, para botar uma pessoa, procure na codificação espírita, está cheio, viu, gente? Né? Segismundo, numa vida anterior, ele tirou a vida de Adelino. Eles viviam um triângulo amoroso, né? Adelino namorava a Raquel, naturalmente com outros nomes, era uma vida anterior, né? E o Segismundo, também com outro nome, outra vivência, e nesse triângulo amoroso acaba tirando a vida de Adelino. Ora, eles reencarnam. Ao reencarnarem, os dois, Adelino e Raquel, reencarnam primeiramente, vão viver numa casa, né, constituíram família, e Segismundo, que teve ali um passado um tanto quanto difícil, né, continua um pouco mais no plano espiritual, refletindo acerca dos seus erros e tal, procurando uma maneira de se redimir. A espiritualidade colabora, ajuda ele a elaborar o plano reencarnatório e tal, e ele vai reencarnar na mesma família. Lembra-se aquele período de erraticidade para ele refletir e reencarnar na mesma família. E reencarna ele na mesma família, mas deu um trabalhão danado, né? Por que esse trabalhão? Aqui vemos André Luiz e seu instrutor nesta época aqui, Alexandre. André Luiz, para quem não, a gente fala assim, parece que todo mundo viu. Tem gente aqui que nunca assistiu a palestra espírita. Deixa eu só colocar aqui quem foi André Luiz. Um espírito, desencarnou, foi para o plano espiritual, foi para o nosso lar. E lá no nosso lar ele aprendeu algumas coisas, refletiu, recebeu ajuda, né? E começou com uma espécie de repórter a escrever vários livros, né, para que nós lêssemos e estudássemos como é a vida no plano espiritual. Um desses livros que eu estou aqui reportando é Missionários da Luz, e o capítulo 3º deste livro, um dos capítulos, não sei se é o 3º, né, não, é mais à frente, chama-se A Reencarnação de Sigismundo, né? Bom, então estava ali André Luiz aprendendo sobre reencarnação. Ele desencarnava aprendendo sobre reencarnação para poder relatar. Vamos estudar exatamente a reencarnação de Sigismundo, que vai acontecer na família de Adelino e Raquel. Está ali a família reunida, né? Aqui a família reunida,
tomando o seu café da manhã, e à esquerda, os espíritos ali também reunidos, aquele ao fundo ali cabisbaixo, Sigismundo, e eles tentando aproximar ainda da maneira espiritual Sigismundo da família, para saber onde ele ia reencarnar, convencendo, que diz que reencarnar dá um medo danado. Diz que é igual a se morrer, né? Espírita não tem medo de morrer, não tem? Tem não. Se puder ser amanhã é melhor do que hoje, né? Sempre a gente vai empurrando para a barriga, vamos lá, né? Mas é assim mesmo. Então esse pavor do novo, esse medo do que virá, né, é comum para todos nós. Quem não acredita numa vida futura, logicamente tem um medo ainda mais aguçado, mas na realidade causa um certo pavor. Mas dizem que reencarnar também causa certa espécie em pessoas, porque é complicado também. Ele vai sair de um período de acomodação, que ele está no plano espiritual aprendendo, vivendo, né, a vida desencarnado, para reencarnar, e dá um certo trabalho essa aproximação. Tentam primeiramente induzir Adelino, né, a aceitar essa aproximação. Mas como induzir quando dois encarnados não estão a fim de abrir sua mente para receber qualquer influência da espiritualidade, né? Os espíritos influenciam em nossas vidas, questão 459, né? Influenciam em nossas vidas mais do que podemos imaginar, nos diz o livro dos Espíritos. De ordinário são eles que nos dirigem, mas como nos dirigem se nós não abrimos aqui uma portinha para que eles se comuniquem, né? E era o caso. O casal estava ali, não estava muito bem, estava até discutindo. Sabe que há casais que discutem, não sei se aqui em Macaé acontece, mas lá em Cabo Frio tem uns montes de casais que de vez em quando brigam, né? E eles estavam assim numa situação desse jeito, né? Então era impossível. E o que faz então a espiritualidade? Quando não pode se comunicar diretamente com aqueles a quem quer influenciar, eles naturalmente vão influenciar aqueles com quem eles têm contato, no caso a criança. E a criança estava ali exatamente naquele momento que parecia não prestar atenção em nada. Naquele momento voltou a atenção, dirigiu seus pais, né, naturalmente com alguma frase: não brigue agora não sei o que, alguma coisa desse gênero, prestando atenção na conversa dos adultos. Gente, é um perigo sério, né? Criança, às vezes, não adianta nada, o bichinho eles são espertos. A espiritualidade mesmo parece que aumenta ali a anteninha, puxa a anteninha da criança, e a criança é danada para prestar atenção em conversa de adulto, né? Às vezes a gente pensa que não está prestando, mas está. Lembro até que certa vez estávamos reunidos em família, né? A gente recém-casado, e estavam lá as esposas reunidas, né? E os maridos também, os casais todos novinhos, né? Alguns com filhos, né? E botamos as crianças para brincar num quarto mais distante, para não participarem da conversa dos adultos, né? E a gente está ali conversando de início, mil maravilhas. As esposas elogiando os maridos, tem esposa que elogia, né? Fala e tal: meu marido é muito bom, meu marido cozinha, meu marido limpa, outro lado fogão, outro lava a louça, que é uma beleza. Mas daqui a pouco parece que o estoque de elogio acabou, né? E já estava ali desfiando, né? As coisas, puxando os fiapos das coisas. Mas o meu também deixa a toalha em cima da cama, o outro deixa o chinelo no chão. E foi um tal de falar um do marido, cada esposa do seu marido, né? E os maridos também retrocando. Aí o garoto veio de lá do quarto, botou a carinha no corredor e falou: eu vou casar, mas nunca. Né? Falou, se ele casou, não sei, né? Não perdi o contato com ele, mas você vê só como é que as crianças são, né? Elas prestam muita atenção. E nesse caso aqui foi muito positivo, porque Adelino prometeu que voltaria mais cedo e que naquele dia conversariam, orariam juntos. E estão ali o casal orando, naturalmente devem ser até católicos, estão de joelho, né? Ou de uma outra religião qualquer que orassem de joelho. Estão de joelhos orando, e ele chegou mais cedo e tal. Isso foi muito bom para esse processo reencarnatório. Mas quando dormimos, nós nos desdobramos. E o que é esse desdobramento? O desdobramento é mais ou menos não, é exatamente isso. Eu deixo o meu corpo na cama, levo e sai dali meu espírito e perispírito, e a gente vai ter com as pessoas, ou com os mentores, para que a gente aprenda
Ou quem tem uma vida mundana vai estar nos bares, né? Nas boates, o cara vai estar na sua zona de interesse. Bom, a Raquel saiu desdobrada do corpo, seu corpo está na cama. Notemos que ela tem um cordão ligando, né, da sua cabeça, de alguma parte do seu corpo. Vou botar que seja a cabeça, não, porque não é exatamente assim. E nesse desdobramento sai também o espírito inteiro e o perispírito todo, porque a gente não tem tempo de falar disso aqui, teria que ser um seminário, né? Mas é assim, é a maneira de a gente entender, né? Então ela vai estar com a sua avó, que era a sua mentora naquela ocasião. E a dele não saiu, ficou meio perdido, que nem cachorro caiu da mudança. Mas aí ele viu ali quem? O seu algoz. O seu algoz estava ali também assustado com a presença dele. E quando a gente está desdobrado, a gente não tem mais a limitação do corpo físico. Ora, se a gente não tem a limitação, a gente vê melhor, que está vendo com os olhos da alma, ouve melhor, que a audição não é com os ouvidos físicos e sim com o ouvido da alma. Ou seja, ele lembrou que ele fora assassinado por Segismundo, e aí fica com medo. Aí a espiritualidade naturalmente age, né, com seus passos, e enfim, aproximando os dois com muito jeito, até que eles ali têm aquela aproximação espiritual, tá, gente? Com muita dificuldade se aproxima, aí os espíritos vão cuidar de outros afazeres, porque o espírito também continua trabalhando, né? No dia seguinte estão lá reunidos novamente com o plano reencarnatório, consultando ali, o planejamento já todo feito, o casal está lá às mil maravilhas, né? Vão convencer Segismundo, porque exatamente por causa desse medo do reencarne, e ele convencido, né, porque ele ia reencarnar num local hostil. Ora, o seu pai não gostava dele, né? Não gostava dele, ele tirara a vida, né, do que seria seu pai. Então ele também estava com medo. Convence-o, né, tem a redução espiritual, e ele reunido ali na forma de criança, ele é colocado ali com os espíritos que vão recebê-lo. No caso está ali com a avó, também é colocado com a Raquel, né? Aproxima-se, a mãe o pega no colo. Olha que pressa, hein? Bom, está ali. É um nascimento, às vezes nasceu de 7 meses, né? No ato da fecundação, né? Depois que o casal, né, tem ali o relacionamento sexual, os espíritos vão fazer a seleção do óvulo, né? Selecionar o óvulo, se forem 2, né? Se for um só, precisa selecionar, há casos que há 2, né? Mas seleciona os espermatozoides, melhor combinação ali. Aí é onde perguntar assim, mas então a gente na hora do ato sexual, o espírito está ali nos olhando, esses espíritos estão vendo? Não é assim não, gente. É mais ou menos quando a gente vê um casal de marimbondos copulando ali, né? Não tem problema nenhum. O espírito isso é normal, essa coisa corriqueira, e eles se retiram do ambiente, a não ser que seja alguma coisa assim, fora dos parâmetros normais. Isso vai atrair a curiosidade daqueles espíritos mundanos, mas num relacionamento normal, de um casal normal, os espíritos não estão nem aí, eles saem, né? E depois há essa reunião para que haja essa seleção. Bom, uma vez feita a fecundação e tal, o casal ali tem o compromisso de aqueles mentores de continuarem apoiando aquela criança ao longo da caminhada, e eles saem para outros afazeres. Mostra aqui esse episódio a reunião de 2 espíritos que não se gostavam. É o que chamamos de reencarnação antipática, porque nós temos 2 tipos de reencarnação: a reencarnação simpática e a reencarnação antipática. A simpática é de 2 pessoas que se gostam, tem simpatia; a antipática, 2 pessoas que não se toleram. Bom, dá um trabalhão para a espiritualidade, um trabalho enorme. E é esse trabalho que Jesus recomenda, né? Que a gente se reconcilie enquanto está a caminho. Porque quando a gente não está mais a caminho, os 2 estão em caminhos diferentes,
dá um trabalho danado para juntar os dois, esse trabalhão que a gente viu. Um outro episódio, que quem leu o livro Nosso Lar certamente se lembra, é o reencontro de André Luiz com Silveira. Bom, no filme não tem isso. No filme eles sintetizam muitas coisas, né? Uma visão mais romanceada. Mas no livro, o Silveira fora amigo de André Luiz quando eles estavam encarnados e eram crianças, né? Ele era amigo de André Luiz, brincavam juntos. Mas parece que o pai de André Luiz não era uma pessoa lá muito bem, não, moralmente, né? E, inclusive, cobrando uma dívida dos pais do Silveira, leva os pais do Silveira à falência e ele é obrigado a mudar e tal, e eles perdem o contato, e André Luiz nunca mais procurou o Silveira, que era seu amigo de infância, por conta da vergonha que ficou. Mas desencarnado, não tem jeito de se esconder, né? Que o espírito vê até onde não deve, o espírito está vendo, né? Vê tudo, não vê as intenções, vê a realidade. Bom, então ele tentou se esconder do Silveira, mas não foi possível. O Silveira o encontra, e ao encontrar ele com medo da reação do Silveira, o Silveira abre os braços e o acolhe. E ele tenta se desculpar, mas o Silveira diz que nada, aquilo até foi bom, porque a nossa família cresceu, nós aprendemos, nós arrumamos outra solução, e é muito belo esse fato, essa passagem. Realmente foi uma pena que o filme omitiu, mas é muito legal. Amizade. O que é amizade? Questão 296 de O Livro dos Espíritos. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. E eles respondem: não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, os espíritos, né, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Ou seja, não se alteram as afeições de espírito, ou seja, gostavam, vão se gostar o resto da vida, porque essas afeições, a gente enquanto encarnado, a gente usa máscara, né? A gente usa a máscara necessária. Se eu estou no local que eu tenho que aparecer bravo, põe uma máscara de bravo. Se eu tenho que aparecer dócil, sorridente, uma máscara de sorridente. A gente usa essas máscaras no nosso dia a dia, mas os espíritos não. Eles não precisam de máscaras alguma e eles não utilizam-se de máscaras, né? Daí essa afirmativa dos espíritos. Questão 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Continua Kardec perguntando: se foram amigos na Terra, ao desencarnarem, ao estarem lá no plano espiritual, eles continuarão amigos? É isso que eles querem saber. E dizem os espíritos o seguinte: sem dúvida, desde que originada de uma verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Ou seja, se a união dessas duas pessoas na Terra foi verdadeira no plano espiritual, ela vai continuar verdadeira. O caso do Silveira e do André Luiz. Mas se por acaso foi circunstancial, digamos, alguém viajou para fazer um curso numa outra cidade, ali atou amizade, né, com seu grupo. Ao desencarnar, depois essa amizade foi se dissipando, ainda encarnado, né, se dissipando, né, porque a amizade é assim, a gente tem que ir regando de vez em quando, senão ela vai subindo aos pouquinhos também, né? Foi se dissipando. No plano espiritual também não vai haver esse laço atado ali firmemente, né? Mas se ele foi atado firmemente, ele perdura. Duas pessoas brigando e uma pessoa dando pitaco: vocês não devem brigar, devemos amar nossos inimigos. E o outro diz: ele não é meu inimigo, ele é meu irmão, né? Por que os irmãos brigam? Porque os familiares brigam. E porque às vezes a briga de um familiar, né, a agressão de um familiar, ela é mais contundente até do que a agressão de uma pessoa que não lhe conhece, mal lhe conhece.
porque aquele familiar, aquele irmão, ele sabe exatamente onde é a sua ferida, e além dele enfiar o dedo, ele ainda roda assim, que é para poder, né, escarear bem, ou seja, ele sabe. Então ele se utiliza desse conhecimento. E por que brigam? Se nasceu no seio familiar, não era para se amar, que esse amor fosse mais intenso? Sim, mas acontece que a gente falou aqui da reencarnação antipática também, né? A reencarnação com as diferenças. Às vezes a pessoa é colocada no seio de uma família para que ele aprenda com aquela família, ou que ele sirva de exemplo para os demais componentes daquela família. Como surgem as inimizades? Falávamos aqui da máscara, tem ali uma máscara bem bonita, dando uma florzinha para alguém, né? Mas por trás não era bem flor que ele queria dar, não. Surge por causa do orgulho, da inveja, da falsidade, da intolerância, do egoísmo, da ignorância, ou seja, dos nossos defeitos. Por isso que surgem as inimizades. Se nós só mostrássemos qualidades, né, a gente só faria amigos. Mas nem sempre é assim, a gente também mostra o nosso outro lado. Quem são nossos inimigos? Temos na família, no trabalho, temos encarnados, temos desencarnados, temos os obsessores, e aí a gente abre até um parênteses maior, obsessores. Dizia-se o seguinte: fulano é muito ruim para mim. Havia até, ainda mais antigamente, na época dos duelos, né, de que a pessoa mataria o cidadão, porque morta a cobra, cessa o veneno. Era um ditado muito antigo, mas isso aí é muito falso, porque na realidade, quando desencarna o inimigo, aliás, os poderes dessa pessoa é até multiplicado, porque ele não tem mais a limitação no corpo físico. Então ele pode sim se tornar um obsessor seu, um obsessor de encarnado, de desencarnado para encarnado, que é o tipo mais comum de obsessão e que a gente aqui vai falar um pouquinho. A obsessão, ela pode ser simples, ela pode tornar-se uma fascinação ou uma subjugação, nos diz o livro dos médiuns. Mas o que seria uma obsessão simples? É algo que a gente não precisa se incomodar com ela? Não, não é. A obsessão simples, ela se caracteriza por uma influência de um espírito mau para um espírito melhorzinho, né? Um espírito inimigo encarnado, de um desencarnado. Falamos aqui de uma obsessão desencarnado para encarnado, ou seja, um inimigo que está desencarnado, que não gosta de alguém que está encarnado e começa a obsidiar, ou seja, a jogar ideias na cabeça daquela pessoa para que induzi-la ao erro. E como é essa indução? Começa com algo simples, às vezes uma ideiazinha colocada rapidamente na cabeça da pessoa, né? Mas na obsessão simples, o obsidiado, ele sabe que aquela ideia não é dele, aquela ideia alguém colocou, algo que ele não está costumeiramente, né? Ele não faz costumeiramente, mas naquele momento lhe deu vontade de fazer. Mas ele, se refletir sobre aquilo, ele vai saber que aquela ideia não é dele, porque no estado normal ele não faria aquilo. Então ele tem certeza que o pensamento não é dele, então deve ser de alguém, algum espírito que não o quer bem, que o quer ver, né, numa situação difícil, portanto, está induzindo. Bom, faltou dizer em que momentos a gente permite essa indução. É o tempo inteiro? Vimos ali que os espíritos não conseguiram induzir Adelino, né, que ele não se abriu sua janelinha, digamos assim, para permitir essa comunicação. Não é a todo momento, mas um momento mais comum que acontecer é quando nós mudamos nosso padrão vibracional, né? Nós temos um tipo de pensamento, nossos pensamentos são ondas, e a gente muda por um momento, uma coisa qualquer. Pode ser, por exemplo, ao sairmos ali na rua, alguém nos xinga, ou um carro nos dá uma fechada, e a gente, em vez de elogiar, de pedir calma àquela pessoa, a gente às vezes fala alguns impropérios, ou pensa, né? Naquele momento, a mente da gente saiu do compasso, alterou-se a nossa frequência de pensamento. Naquele momento, o espírito que tem aquela frequência se liga e joga aquele pensamentozinho na cabeça da gente. E a gente fica com aquilo ali, obsessão simples.
pode se agravar, pode tornar-se uma fascinação. Na fascinação é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado porque, nesse caso, o obsidiado, ele sabe, ele tem certeza de que a ideia é dele. Na fascinação, enquanto não é uma obsessão simples, ele sabe que não é dele, na fascinação ele tem certeza. Por isso que é muito difícil nas casas espíritas receberem as pessoas fascinadas e tratarem dessas pessoas, porque elas não acham que estão erradas, elas acham que estão certas, porque o espírito já jogou, né, o obsessor jogou mais ideias ali e controla mais aquela pessoa. Bom, Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Obsessão, ele compara a obsessão simples às neuroses e a fascinação às psicoses, e afirma ele no livro que o neurótico constrói castelo nas nuvens, o psicótico mora no castelo, acredita tanto que mora no castelo, e quem cobra o aluguel é o psiquiatra. Se tem algum psiquiatra descontente aí, fique descontente com Richard Simonetti, né? A subjugação é um pouco pior, porque neste caso o espírito controla mais diretamente, né, o obsidiado, e nesse caso é muito ruim, porque tem a subjugação física, onde o obsidiado às vezes se dilacera, se corta, se maltrata fisicamente, e tem a subjugação moral, onde ele às vezes comete, né, coisas muito contrárias à moral, aos bons costumes, exatamente para jogá-lo na lama, no lodo. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mateus, capítulo 5, versículos de 43 e 44. Onde foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos? Nas antigas escrituras, no Antigo Testamento, né? Lá estava escrito assim, os judeus sabiam disso. Jesus trouxe uma outra ótica: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mudou completamente o paradigma, que no Antigo Testamento era algo parecido com o que está ali naquela ilustração, e Jesus trouxe que isso aí é errado. Nós devemos praticar algo semelhante a isso aqui: amar os nossos inimigos. Ampliando um pouco mais aquela nossa frase de início: reconciliai-vos o mais depressa possível com vossos adversários, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis da prisão, né, enquanto não houverdes pago o último centil. Também o Evangelho de Mateus. E olhando um pouquinho mais o que ali está contido, o que é reconciliar? É estabelecer a paz. Isso aí está em qualquer dicionário. Tornar amigos pessoas que não se gostavam o mais depressa possível. Quando será esse mais depressa possível? Mais depressa possível, gente, significa agora mesmo. Devemos fazer isso agora, porque senão vamos dar trabalho aos outros, vamos dar trabalho aos espíritos. No caso da reencarnação de Sigismundo, aquele trabalhão, isso aí pode ter também com qualquer um de nós. Por isso é importante que nos reconciliemos com aqueles, né, que não gostamos bem, aqueles com que nos relacionamos mal, agora, com nossa própria vontade, porque depois vai dar muito mais trabalho para fazer. O mais depressa possível com o vosso adversário. Quem é adversário? Qualquer pessoa, qualquer oponente, um inimigo, um indivíduo que se opõe a alguma coisa, um compositor, um antagonista, um rival, um concorrente, às vezes numa disputa comum, num trabalho, numa disputa por um cargo, por uma vaga num curso, alguém assim, isso não é motivo para que a gente faça inimigos. Enquanto estás com ele a caminho, enquanto ele está reencarnado, né? Enquanto ele está, a gente pode pegar o telefone, ligar. Que telefone? Ninguém mais usa o telefone, essa coisa do passado, estou muito saudosista. Todo mundo vai no WhatsApp, vai por aí, né?
Bom, eu sou de uma época mais antiga, que tinha que olhar no olho, né? É complicado, né? Mas é muito bom olhar no olho, o abraço que foi praticado aqui, nada substitui isso. Não tem nada que substitua, não inventaram ainda, né? Que ele não seja entregue ao juiz. Quem é o juiz? Nós teremos lá alguém, um juiz de capa preta, né? Um semelhante ao Sérgio Moro da vida, ou outro qualquer, né? Bem rigoroso. Não é nada disso não, nem Deus vai estar lá te apontando o dedo, porque Deus não é essa figura humana que muitos descreveram. Deus é um espírito tão sutil que nós não temos nem condição de imaginar o que seja. Nós ainda não temos essa condição de ver, de imaginar a Deus, mas sabemos que é um espírito sutil, né? A causa primária de todas as coisas, a maior inteligência do universo. Então, o juiz é a nossa própria consciência. Quando desencarnado, ninguém vai nos lembrar do que fizemos, não. Nós mesmos vamos nos lembrar. Nós teremos outros conceitos, nossa visão ampliada, audição ampliada, nosso raciocínio ampliado, saberemos onde erramos. Vamos implorar para repetir as lições, para repetir as provas, para sermos, enfim, aprovados e conseguirmos ali diminuir, né? Talvez extinguir alguns daqueles defeitos nossos. Que a gente não seja entregue ao ministro da Justiça. Que ministro é esse? Nada mais do que a lei de causa e efeito. Mas não é assim não, eu fiz, né? Eu quebrei esse copo aqui, né? Vou sofrer alguma coisa semelhante, né? Não é assim, pagar com a mesma moeda. E por que não é tipo a pena de talião? Porque é uma pena que eu mesmo vou escolher, eu mesmo vou querer passar por isso. É uma prova, né? Na realidade é uma necessidade para mim, um instrumento para o meu aprimoramento. Então ninguém foge a isso. Não seja metido em prisão, e muitos de nós olhamos mesmo como uma prisão, a reencarnação, né? Há até um capítulo em um Evangelho segundo o Espiritismo que fala da melancolia. Depois leio, não tenho como discorrer, o relógio é meu inimigo agora, meu obsessor, né? Então não tem como discorrer sobre isso, mas no capítulo, nesse tópico, a melancolia do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que nós às vezes nos sentimos tristes, não sabemos porquê, mas na realidade isso é no nosso subconsciente. A gente está lá, não se lembra no corpo físico, mas instintivamente a gente se lembra que teve um momento desencarnado que ele podia transitar onde queria, mas que a gente agora no corpo físico encara como uma prisão. Na realidade, algo que deveríamos encarar como escola, como aprendizado, como laboratório, né? E as nossas expiações. Enquanto não houver de pago, o último ceitil não sairá dessa prisão. Ceitil, Jesus fez referência aqui a uma moedazinha muito pequena da época, né, histórica, mas poderíamos falar um centavo, nem existe mais, um centavo nunca mais vi, né, um centavo na vida, mas alguma coisa assim, a menor parte de qualquer moeda, né, algo muito pequeno. Enquanto nós não tivermos quitado tudo isso ali, formos espíritos, né, puros, a gente certamente vai necessitar dessa reencarnação. Essa nossa consciência vai nos cobrar, ou seja, ninguém vai nos cobrar. E encerrando, voltamos aos nossos filmes, né? Falei que eu não ia matar o filme, nem vou feri-lo de morte, vou só dar uma feridinha básica. A bateria está acabando. Olha só, naturalmente deve estar falando que é a minha, que também está acabando aqui, viu? Já que a bateria está acabando, eu não posso trocar a minha, pelo menos essa aqui eu vou dar um jeitinho, né? É mole? Bom, vamos lá. É que eu estou com ele espelhado aqui ó, no tablet. Voltando ao inimigo meu. Estou cheio de inimigos, né? Tem um ali. Bom, ao inimigo meu, esse filme, eles, como eu disse, eles são obrigados a conviver. E no início estava um gozando o outro. A pessoa mais importante do meu planeta é o Mickey Mouse. O outro falou também algo lá que eu não me lembro mais, já faz tempo, né? Eu vi esse filme. Bom,
Mas eles são obrigados a falar as verdades. Por quê? Porque aquele extraterrestre, ele na realidade está grávido. Sim, lá os homens tinham as crias, né? E ele sabia que na gestação dele, ele iria desencarnar naquela gestação e ele precisava confiar, né, a sua prole ao outro, que ele tomasse conta e que transmitisse as coisas, os ensinamentos do planeta dele, né? As coisas morais, os fundamentos morais da raça dele. Então, o terráqueo era obrigado a saber, aí começaram a falar as verdades. Nem sempre as verdades foram muito boas, mas isso criou uma amizade. Quando se começa a falar as verdades, acontecem realmente as amizades. Aí uma metáfora muito interessante por trás disso. Falei que não ia ferir o filme de morte, porque na realidade aquele ali desencarna, mas o filho fica e acontece um desenrolar todo com essa criança e esse pai postiço nesse planeta estranho, né? É um desenrolar que é o que não vou matar o filme, mas é muito legal da gente ver, né? Esse outro aqui, sobre a importância do perdão, Eric Lomax e Nagase Takashi. O Lomax queria encontrar seus algozes, e de fato encontra, só que ele saiu para matá-los. Mas quando ele encontra aquele homem, o Nagase Takashi, que fora seu algoz, que participou daquelas cenas de tortura com ele encontrou numa situação bem diferente daquele imaginário. Ele pensava encontrar alguém bravo também, alguém que se portara da mesma maneira, mas ele encontra ali um sofredor, uma pessoa arrependida, que foi para o mesmo local, né? O mesmo local daquela guerra. E aquelas pessoas a quem prejudicaram, o Nagase Takashi estava ali tentando ajudar aquelas famílias que ficaram sem pais, aquelas crianças que ficaram órfãs. Ele estava ali tentando reparar o mal que ele fizera àquela comunidade, tentando ajudar da melhor maneira possível. Ou seja, alguém arrependido. Então o Eric Lomax se sentiu pequeno ao constatar que o seu inimigo estava ali tentando ajudar as outras pessoas e ele estava tentando exatamente o contrário. Começam a se conhecer e aí ficam velhos, gente, e duas bengalas só ficam em pé se for uma escorada na outra, não tem jeito. E assim eles servem um de apoio ao outro, terminam a vida nesse jeito, né, sendo amigos um do outro. Uma história verdadeira, retratada naquele filme Uma Longa Viagem, que vale a pena a gente ver. Não estou estimulando pirataria, isso tem a Netflix, não estou ganhando comissão nenhuma da Netflix também, mas a gente acha por aí à vontade esse filme. Os dois, o primeiro já é domínio público, Inimigo Meu, agora esse ainda a gente consegue alugar. Derrotei os inimigos, e agora? E dizia Chico Xavier, quando aquele padre que muito perseguia, né, e o padre desencarnou antes dele, né, e no dia do desencarno do padre, ele disse que Chico estava meio preguiçoso lá na cama, e Emmanuel chega: como é, Chico, não vai se arrumar para ir no enterro do padre e tal? Não, esqueci até o nome do padre e tal. Não, Chico, não, mas ele era meu inimigo, ele não gostava de mim, vivia falando de mim, tudo que eu fazia ele criticava. Chico, se não fosse ele te criticando, Chico, você talvez não fosse a metade do que você é. Graças às críticas dele, que às vezes os amigos, né, evitam ferir o outro com verdades, mas graças às críticas você pôde retomar o seu lugar. Então você tem sim que ir no enterro, e lá foi Chico no enterro do padre, né? Derrotei os inimigos, e agora? Temos ali o caso do Batman, né? Batman está ali sentado, coitado, não tem mais inimigos. Eu não sou muito fã do Batman, mas ali no chão, aquele tapete ali é o quê? É a capa de quem? Do Coringa, né? Então na parede tem lá o Robin, agora é só uma imagem na parede. Tem um jornal com as manchetes dele destruindo lá os inimigos dele. Tem ali a moeda, acho que é do Duas Caras. Que é? Duas Caras? Que tinha aquela moeda que o Charada, né? Era Charada? Duas Caras, sei lá. Não sou fã do Batman, não. Mas tem ali também o do Pinguim, né? Os pertences do Pinguim também ali na parede. E
Batman assim, tem inimigos, mas para combater o que fez? A única coisa que cresceu nele foi a preguiça e o cinturão de utilidades. Olha que cinturão enorme, né? De utilidades agora. Ali vendo televisão, tomando seu suquinho. Bom, como conquistar amigos? Praticando a lei do amor. Essa é a maneira. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Ou seja, gente, a lição está aí. Praticando a lei de amor, né? Perdoando os inimigos, procurando reconciliar enquanto está encaminhada, reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho. Nos aconselha Jesus, é um excelente conselho para que a gente reflita esta noite, e fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado pela oportunidade da gente refletir juntos.